Fala galera, tudo bom? Visão Aprender na área! Certinho com vocês? Espero que vocês tenham visto o primeiro vídeo. Se você não viu, dá uma voltada, clica ali no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, faz isso antes de qualquer coisa. Mas veja que a parte 2, se você perdeu a parte 1, vem aqui em cima, acesse em algum lugar aí, tem no canto aí, procura o primeiro vídeo, vê, depois você volta aqui. Você pode ver esse primeiro também, não tem problema, mas seria mais interessante você ver o outro antes, certo? Agora que você já, imagino eu, que tenha visto o primeiro, certo? Você acompanha aqui a gente, que a gente vai ter mais algumas dicas para vocês, né? O primeiro vídeo são noções mais gerais de alguns assuntos. Aqui a gente vai destrinchar um pouquinho eles, tá? E ver um pouquinho de como eles funcionam, uma contextualização um pouco mais específica dentro daquele pequeno conteúdo, certo? Então a gente tem aqui, tá, alguns temas que mais caem no Enem: estruturas produtivas do Brasil e do mundo, né? Então todo esse processo de produção, de transporte, seja ele aéreo, seja ele via hidroviário, então entender como as estruturas, certo, produtivas do mundo, né? Então a gente vê que, por exemplo, a gasolina está subindo bastante. O que está acontecendo com esse sistema de produção? A soja, né? O óleo de soja subiu bastante esse ano aí, né? Da pandemia para cá. Para quem fritava um pastel aí, gastava um litro de soja, sei lá, R$4,50, R$5, 6, tá pagando 12, 13 reais às vezes o mesmo litro, né? Então o que aconteceu aí? A gente tem uma laninha afetando o planeta, temos uma seca, isso vai afetar alguns sistemas de produção de soja, inclusive, que é um dos grãos, né? Se não o grão que o Brasil mais produz, junto com o café, com várias outras coisas também, certo? Então esse sistema de produção, não só isso que eu comentei, mas ficar um pouco ligado e antenado como esse planeta distribui e funciona dentro dessas estruturas produtivas. Certo? Claro que, com certeza, isso vai estar vinculado ao nosso segundo tópico, que é a agricultura, certo? Então, todos esses commodities, como a gente costuma falar, que são esses minérios de ferro, são esses grãos que têm um alto valor agregado que normalmente são exportados, tá? Ou consumidos em demasia no próprio território nacional, né? Não só isso, todos os sistemas agrícolas também, né? Então você tem ali um sistema de policultura, você tem uma permacultura, você tem um latifúndio, né? Então entender como eles funcionam, todo o contexto histórico, né? A gente já tem ali aqueles grandes latifúndios, né? A gente vê bastante ali para Mato Grosso, interior do Paraná, interior de São Paulo, plantio de cana-de-açúcar, que já vem ali, né, herdando um pouquinho a questão histórica do Brasil, da cana-de-açúcar. Lembrando que o Brasil produz muita cana-de-açúcar, não é para a produção necessariamente de bebidas alcoólicas, mas sim para o álcool que é usado como combustível, né? Que ele é misturado ali à gasolina. Então a gente tem o nosso combustível ali tendo essa relação também junto com a produção de álcool, principalmente no interior do estado de São Paulo, certo? Só um pequeno adendo nessa questão de agricultura e São Paulo, a gente também tem uma comunidade japonesa bem intensa no Brasil, é a maior quantidade de japoneses ou descendentes japoneses fora do Japão no Brasil. Eles também estão relacionados ao interior de São Paulo. Você encontra também no Paraná, vocês encontram aqui em Santa Catarina também um pouquinho. Tem Frei Rogério, que é uma cidade interior do estado, que tem essa questão da colonização do estado de Santa Catarina, né? Japonesa. Então essa agricultura foi praticada por bastante tempo ali por esses imigrantes japoneses que chegam aí no início do século XX, né, para contribuir aí com a nosso processo, né, de formação como Brasil, certinho? A gente tem aqui também, né, falando óbvio, né, falando de São Paulo, não tem como não falar de geografia urbana, vai ter ali a nossa capital urbana, né, capital Brasília, sim, mas aquela cidade, né, aquela selva de pedra, como a gente costuma falar, né, então vai ter uma população gigantesca, né, tem muita gente que costuma falar, nossa, São Paulo falta água. Na real, São Paulo não falta água. O bioma dali é assim, dessa forma, que São Paulo tem excesso de gente. Tá? Então a gente vê que, tipo assim, falta água em São Paulo, mas é porque tem muita gente consumindo água. Então, assim, o que acontece? Tem que racionalizar? Será que é só a gente em casa que tem que racionalizar a água? Será que indústrias não precisam racionar também? Porque a gente sempre escuta a gente, né? A gente tem que fechar a torneira, a gente tem que lavar a louça para não correr água, mas e a indústria? Como é que ela fica? Como é que ela consome menos água? Né? Então é um papel que não é só nosso, tem que ser de uma maneira onde todos contribuam para isso, não só a gente. Né? Isso vai ter a ver com a população, isso vai ter com toda a parte de geografia, entender como essa urbanização acontece no Brasil, que vai acontecer de uma maneira tardia junto com as indústrias. Né? Você vai ter a primeira Revolução Industrial, você vai ter a segunda Revolução Industrial, ou seja, ali do século de 1700 aproximadamente, né? 1730 para frente. Então você vai ter lá na Inglaterra a Revolução Industrial, vai ter a segunda também na Inglaterra, certo? Acontecendo, ela vai se espalhar pelo mundo, vai chegar no Brasil ali
né? Eu vou ter a República do Café, vai ter a crise de 29, perceba que a gente está falando de diversos assuntos ali, que se você já, né, passou pelo primeiro, pelo segundo, ou está se preparando para um Enem da vida, você já viu esses temas que eu estou comentando com você. A crise de 29 vai assolar aí basicamente o mundo inteiro, vai afetar o café do Brasil na época. Getúlio Vargas vai ficar, caraca, não posso só defender o café, vou industrializar, vamos incentivar essa indústria, vai passar alguns anos, o Juscelino, o Kubitschek, ele vai chegar ali e falar, pô, vou fazer 50 anos em 5, vou industrializar isso aqui, vai colocar rodovia, e vai fazer esse processo de urbanização no Brasil acontecer, certo? O metrô em São Paulo vai vir ali nos anos 70 só, enquanto os Estados Unidos já tinha 1800 alguma coisinha, né? Final de 1800, então como demorou isso para chegar de uma maneira para a gente? Fora se espalhar pelo nosso território. Então, todas essas questões de como acontece a urbanização, é sempre bom ficar ligado, ficar sabendo, certo? E claro, isso vai acontecer lentamente no Brasil, de uma forma um pouco mais devagar. Isso acontece e vai chegar aqui de alguma forma por conta da globalização. A globalização justamente é essa ação, né? Parece que você viu aí o comecinho do outro vídeo, né? Essa ação que acontece pelo globo inteiro. Então, vai começar ali mais ou menos na época das grandes navegações, vai chegar até os dias de hoje, e você vai ter um mundo que a gente diz globalizado, todo integrado, aonde você hoje, simplesmente pegando seu celular, seu telefone, você conversa com alguém no Japão, você conversa com alguém na Alemanha, se dá um tsunami, se dá uma atividade vulcânica, que deu aí recentemente ali, né, perto do mar Mediterrâneo ali, perto de Portugal, esqueci, falhou o nome agora, o nome da ilha. Mas aconteceu, e a gente ficou sabendo super rápido, teve aquele vai ter tsunami no Brasil, e daí a gente que é professor de geografia, a galera ficou olhando pra gente assim, cara, vocês mentiram pra gente, mas não é bem assim que funciona. A gente fala que não tem tsunami no sentido de placa tectônica, né? Do fato de ela romper, de ela, né, dar aquele atrito e daí gerar uma onda através disso. Ninguém falou que não pode acontecer uma onda um pouco maior, uma elevação, né, de uma ondulação para chegar no litoral com base na erupção vulcânica. Né? Então a gente tem que ficar um pouco ligado e antenado nessas relações também. Né? Então você vê como um assunto puxa o outro, a gente está falando de globalização e esse assunto roda literalmente, né, o planeta. Claro, não tem como não fugir de cidadania. Cidadania é uma coisa que vai caber em todos os assuntos, que cabe na gente, né? A gente como cidadão, a gente como, né, formadores de ideias e também agregando ideias, né? Porque tudo que a gente fala, a gente é responsável por tudo que a gente fala. Então, a gente tem que ficar muito ligado nessas questões de cidadania, em como a gente se comporta, como é que o outro comporta, será que é certo, será que é errado? Então, por aí vai, certo? Tem uma ali cartografia, que é uma área da geografia que ela é conhecida, na verdade, né? A formato da geografia vai ser aquele globinho, certo? Então a cartografia vai entrar bastante, é uma área que é bem vinculada à matemática, uma vez tem razão, proporção, certo? Então tem várias coisas acontecendo que a gente pode e vai trabalhar com outras áreas específicas. Trabalha com biologia, trabalha com química, trabalha até com educação física, dependendo de como a gente vai trabalhar, certo? Tem os Jogos do Japão, né? Então do outro lado teve, né, os Jogos Olímpicos, então tem toda a questão do esporte, Brasil no skate, né? Toda a história do skate, onde é que ele se forma, então dá para trabalhar muita coisa e ficar muito antenado nessa questão de atualidades também, certo? Que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Tá? Então, estruturas da Terra também é outro assunto que cai bastante, né? Toda a parte de estrutura mesmo, camadas da Terra, vulcanismo, tectonismo, a gente comentou um pouquinho agora há pouco, então toda essa questão da Terra em específica, relevo, vegetação, cai bastante. Tá? Fonte de energia eólica, solar, certo? São assuntos que normalmente as pessoas já manjam, mas é sempre bom ficar antenado, certo? Normalmente é um assunto que, se é relativamente fácil, todos acertam. Se é um pouco difícil, também é bom você acertar, porque normalmente a pontuação passa a ser um pouquinho maior, né? Todas as questões de atmosfera, sejam elas até indo para o espaço, com a questão, né, do corrida espacial, Guerra Fria, então a gente vai puxando um assunto no outro, certo? Então é sempre bom ficar antenadinho, algumas coisinhas, ficar esperto, tá? Toda a parte de hidrosfera, rios, lagos, mares, as formações, a diferença, por exemplo, de uma baía, de uma península, né, os recortes geográficos que a gente acaba vendo, como utilizar a água, aquela questão da água invisível, que é a água que é utilizada para produzir certas coisas. A camiseta que eu estou usando, provavelmente é de algodão, e ela foi usando água para plantar algodão. Aonde está essa água? Quanto foi usado, certo? Para produzir um hambúrguer e por aí vai. Então, todas essas questões hidrográficas também é bom saber. Depois, domínios ambientais brasileiros, sejam eles os domínios morfoclimáticos que a geografia normalmente traz, né? Os domínios, eles trabalham bastante a questão de relevo, vegetação e por aí vai. Claro que vai ter a questão biológica, normalmente a geografia não trabalha especificamente dentro do bioma, por exemplo, os animais, mas ele vai estar ligado. Então, a geografia vai dar uma relação de relevo, de vegetação, a biologia entra com a questão dos animais, preservação das áreas, preservação das espécies, espécies ameaçadas. Então, a gente tem que sim
Claro, são vários tópicos, você vai ficar, nossa, mas você falou que todos são importantes, mas é porque não tem como não ser. Claro que assim, ó, aqueles que são um pouco mais descartáveis, obviamente, não é que a gente não vai se preocupar, mas a gente vai focar naquilo que realmente a gente vai conseguir pontuar, que a gente vai conseguir pegar as melhores pontuações ali dentro dessa avaliação, tá? Sobre questões ambientais, a gente até comentou um pouquinho, mas é um assunto relevante, tá? Então até comentei aqui nesse tópico, em outros, então faz parte. Ambiente é uma coisa que é preocupante, então a gente tem que ficar um pouquinho, né, de olho, eu fiz assim, mas é de olho nessas questões, tá? E por último, a atualidade que eu comentei com vocês, faça as informações chegarem até vocês, certo? Algumas informações, se você viu o primeiro vídeo, talvez soem repetitivas para vocês, mas assim, né, se a gente repete uma, duas, três vezes, você vai gravar um pouquinho mais fácil, são vídeos diferentes, talvez você só esteja vendo esse vídeo, talvez você viu o primeiro, não viu o segundo, talvez você viu os dois, se você viu os dois, já foi 2 vezes que você pegou essa informação, você já gravou um pouquinho mais, então, se você gostou do videozinho, cara, curta, compartilha, mostra pro cachorro, pro gato, pra avó, pra galinha, tá? Vai que a galinha vai fazer vestibular também, não sei. Fica ligadinho, tá? Gostou? Compartilha. Galera, um beijo, um queijo. Valeu, brigadão.